Hoje à noite a gente viaja para uma época em que as casas eram feitas de tecido, o vento carregava poeira e promessas valiam mais que qualquer contrato escrito. Nada de TV, nada de notificações, mas muita tensão familiar, daquelas que nem 10 jantares de domingo conseguiriam resolver. Você vai acompanhar a história de Raquel e a espera mais longa da sua vida. Um silêncio que ecoa até hoje. Então, antes de se ajeitar aí, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Sempre fico curioso para saber quem também faz parte do time Insones. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele som de fundo suave. E vamos juntos mergulhar nessa jornada. Você está deitada, escutando o som da lona da tenda balançando com o vento. Ao redor, tudo repousa, menos sua mente. Lia, sua irmã, acabou de dar à luz de novo. Você já perdeu a conta. O bebê ainda nem foi nomeado, mas já é mais um grito que ecoa durante a madrugada. Mais um lembrete do que você ainda não tem. Você foi prometida a Jacó. Ele te amava, lutou por você. 7 anos de serviço, mas naquela noite, a noite em que tudo deveria começar, foi Lia quem entrou na tenda. O pai de vocês trocou as irmãs como quem troca peças de um jogo. E você? A que era amada virou a segunda opção. A ironia? Agora Lia, a que foi empurrada na surdina, virou também a mãe dos filhos dele, um após o outro. E você? Nada. Seu ventre permanece em silêncio. Naquele tempo, ser estéril era quase uma sentença de morte social. Uma mulher sem filhos era uma mulher sem propósito, sem futuro, sem nome. Você sente isso todos os dias, mesmo sem que ninguém diga nada. Os olhares bastam. Os sussurros atrás da tenda. As comparações constantes. Raquel é linda, mas vazia. Ela deve ter feito algo errado. Deus fechou o ventre dela. Por algum motivo, você tenta não escutar. Mas escuta. Historiadores ainda debatem se as mulheres daquele tempo tinham mesmo tão pouca voz, ou se eram os registros, sempre feitos por homens, que apagavam o que elas diziam. Mas uma coisa parece clara: uma mulher sem filhos não era celebrada, era esquecida. Você tenta sorrir, cumprimentar os outros, ajudar com os preparativos das festas, mas é como dançar com um peso nos ombros. A leveza nunca vem. Até os animais te provocam. As cabras procriam com facilidade. As ovelhas, aos montes. Uma jumenta do acampamento pariu gêmeos semana passada. Você assistiu de longe e sentiu o coração pesar. É como se o mundo inteiro fosse fértil, menos você. À noite antes de dormir, você imagina como seria segurar um bebê seu, o cheiro dele, o calor, o som do riso misturado com o de Jacó. Mas a imagem se desfaz, sempre, antes de virar sonho. E Jacó? Ele diz que te ama. E talvez ame mesmo. Mas o amor, no cotidiano das tendas e dos filhos chorando, parece cada vez mais frágil. Ele vive ocupado, vive exausto, com Lia, com o gado, com os pastores, com tudo, menos com você. Ele tenta te consolar. Já disse que não é culpa sua. Já falou que você vale mais do que 10 filhos. Mas palavras não geram filhos, nem acalmam o vazio. Pesquisadores estimam que a espera de Raquel tenha durado mais de 10 anos. 10 anos de tentativas, de esperança quebrada, de orações não respondidas. É tempo demais para se viver contando luas e colheitas, esperando uma mudança que não chega. Mesmo assim, você segue. Todo dia levanta, lava o rosto, encara as outras mulheres, sustenta o sorriso como quem segura um jarro trincado. Com cuidado, para não deixar escapar o que está quebrado por dentro. Talvez Deus esteja testando você. Ou talvez tenha esquecido. Ou, talvez, apenas talvez, esteja esperando o momento certo. Só que esse certo parece sempre atrasado. E mesmo sem respostas, mesmo sem sinais, mesmo sem promessas renovadas, você não desiste. Porque no fundo, bem no fundo,
Você ainda acredita. Hoje o sol nasce como sempre. Mas você o encara de forma diferente. Cada dia que começa é mais um lembrete daquilo que ainda não chegou. Enquanto outras mulheres seguram seus filhos no colo, você segura o silêncio no peito. Ele pesa. Pesa mais que qualquer jarro de água, mais que qualquer cesto de tâmaras. Você observa Lia se movimentando pelo acampamento. Ela carrega um bebê amarrado às costas e uma expressão serena no rosto. Não há inveja em você. Ou pelo menos é o que você repete para si mesma. Mas há algo que arde. Uma sensação estranha, meio amarga, meio entorpecente. Como se Deus tivesse passado a mão sobre todo mundo. Menos você. Na verdade, você começa a desconfiar de que há um padrão. Porque Lia não só tem filhos, como tem os nomes certos para eles. Rubem, Simeão, Levi, Judá. Cada nome uma mensagem. Cada filho, uma declaração divina. Você pensa, e se os nomes forem respostas? E se cada gravidez dela for Deus falando diretamente com você? A pergunta assusta e paralisa. Jacó começa a passar menos tempo contigo. Não é culpa dele. É que onde há filhos, há tarefas. E onde há tarefas, há motivos para ficar. Com você, há apenas esperança. E esperança não precisa ser alimentada, aparentemente. Você começa a falar menos, a ouvir mais e a sentir demais. Em uma dessas noites, o som do vento não te embala. Ele te acusa, sussurra que talvez você não tenha sido feita para isso, que talvez o seu lugar não seja aqui, que talvez você esteja vivendo uma história secundária no próprio enredo. Você se lembra de sua infância, dos dias em que corria pelos campos, livre, com flores no cabelo e sonhos no coração. Havia uma promessa no ar. Não uma promessa divina, mas uma sensação. A de que o mundo era cheio de possibilidades. Agora, tudo parece preso. Você está no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, ouvindo os mesmos sons, esperando uma mudança que não chega. Mas é aí que uma ideia surge. Se Deus fechou seu ventre, talvez haja outro caminho. Você escuta, de outras mulheres, histórias, de servas que deram filhos às suas senhoras. Não é comum, mas é feito. Elas cedem seus corpos, suas gestações, e os filhos nascem com outro nome. Uma substituição de útero. Um empréstimo de maternidade. A ideia te assusta, claro. Mas também acende uma centelha. E se for assim que a promessa se cumpre? Você olha para Bila, sua serva. Ela é jovem, forte, discreta. E acima de tudo, leal. Talvez esse seja o caminho. Um desvio estranho, sim. Mas não seria a primeira vez que Deus trabalha com desvios. Veja Abraão, veja Sara, veja Agar. Histórias tortas que mesmo assim terminaram em bênçãos. Historiadores debatem até hoje se esse costume das servas-mães era realmente aceito ou apenas tolerado. Alguns defendem que era visto como último recurso. Outros sugerem que havia rituais complexos envolvendo adoção simbólica, com palavras ditas durante o parto e objetos passados de mão em mão. Mas no fundo, pouco disso importa para você agora. O que importa é, essa pode ser a única chance. Então, numa tarde silenciosa, você chama Jacó. Ele hesita, claro, mas você insiste. E ele aceita. Naquela noite, Bila caminha em direção à tenda como se fosse para um sacrifício. Os olhos baixos, os passos lentos. Você assiste de longe, o estômago revirando. Aquilo era para ser seu. Mas você abriu mão, pelo menos por agora. Meses se passam. E Bila engravida. Você tenta se alegrar, e de certo modo se alegra, mas a alegria vem com pontas, como se fosse feita de vidro. Cada sorriso que você dá corta um pedacinho por dentro. Ainda assim, você assiste ao crescimento da barriga com atenção. A cada dia, 1 centímetro a mais. Um sonho que ganha peso, forma, nome. Finalmente o bebê nasce, um menino. Você o segura nos braços e pela primeira vez sente algo que parece quase real. O cheiro dele é doce, o corpo pequeno e quente.
Você o nomeia Dan. Deus me fez justiça. Você sussurra. E ouviu a minha voz. Mas no fundo você sabe. Ainda não é seu. Não totalmente. Mesmo assim, você sorri. Porque agora há algo em seus braços. Algo que pode preencher as noites vazias. Algo que pode acalmar o julgamento dos outros. Você pensa, talvez isso baste. Mas você ainda sonha. Ainda imagina. Ainda quer. E o vazio, mesmo com o bebê ali, ainda não desapareceu completamente. Dan cresce com olhos curiosos e um choro fininho que corta a madrugada. Você se levanta primeiro que Bila. É instintivo. Mesmo não sendo o seu leite, é o seu colo que ele procura. Seu cheiro. Sua voz. Você canta para ele, embora a melodia escape fraca como um fio de fumaça subindo de uma vela apagando. Os outros notam. Algumas mulheres cochicham. Ela esquece que não é dela. Outras apenas observam, com aquela expressão que mistura pena com julgamento. Você finge que não se importa. Finge que não ouve. Mas é difícil ignorar quando até o silêncio pesa mais que as palavras. Jacó te olha com ternura às vezes, com culpa em outras. Você reconhece esse olhar. Ele é o mesmo que você carrega no espelho. Um olhar que quer ser grato, mas não sabe bem por quê. Afinal, tudo isso era para ser uma solução. Mas soluções na Bíblia quase nunca vêm sem espinhos. Você pensa em Agar, em como ela foi colocada na mesma situação e em como aquilo não terminou bem, não por culpa dela, nem de Sara, mas por causa do que o coração humano faz quando tenta ajudar Deus a cumprir promessas. Historiadores ainda discutem se Agar foi expulsa por orgulho próprio ou se Sara agiu por ciúmes mal resolvidos. Alguns sugerem que foi política, interna de tribo. Outros dizem que Deus usou a tensão como metáfora de dois povos em conflito eterno. Você só sabe que de todos os finais possíveis, esse é um que você quer evitar. E então, quase como num reflexo, você oferece Bila novamente. Sim. De novo, ela engravida e o segundo filho nasce. Naftali. Lutei com minha irmã, você diz, e venci. Mas é mentira. Você sabe disso. A luta é consigo mesma. E ainda está acontecendo. Naftali cresce mais calmo que o irmão. Ele dorme mais. Sorri menos. Como se soubesse que ocupa um lugar prestado. Um espaço entre duas realidades. Ele é amado, claro, mas não completamente entendido. E isso, no fundo, dói mais do que qualquer silêncio de Deus. Enquanto isso, Lia continua parindo. Ela já tem 4 filhos. E como se isso fosse pouco, começa a experimentar o mesmo vazio que você conheceu primeiro. Uma pausa nas gestações. Uma interrupção que ela não entende. E talvez por isso ela faz o mesmo que você fez. Ela oferece Zilpa, a serva. Agora, há filhos por todos os lados. Gade, Azer. E você começa a perder a conta. Começa a perder também aquela sensação de propósito. Porque se todas estão fazendo isso, então você não é mais a exceção, e sim só mais uma das muitas mulheres tentando preencher o que falta. Você sente que sua história está escorregando por entre os dedos. Durante as noites, quando todos dormem e só os grilos cantam, você começa a conversar com Deus. Baixo, quase sussurrando. Você não pede mais com urgência. Agora é um pedido resignado. Um tipo de oração que não exige, só espera. Como quem escreve uma carta sem endereço, mas a envia mesmo assim. Às vezes, você imagina uma outra vida, em que você tem filhos, sim, mas não por meio de outras. Uma vida em que você sente os chutes por dentro, as contrações, o medo. Você quer o medo, inclusive. Porque o medo seria a prova de que é real, que é seu. Mas os dias seguem, e os filhos crescem, e você continua sendo aquela que assiste, a que participa da festa, mas nunca dança. É estranho pensar assim, porque ao olhar de fora você tem tudo. Tem marido, tem filhos por procuração, tem respeito, mas não tem o que o coração pede. E isso transforma tudo
em papel de presente vazio. Bonito por fora, oco por dentro. Você começa a evitar os encontros. Finge dores de cabeça, finge cansaço. Mas o que você sente, na verdade, é medo de que as pessoas percebam o buraco dentro de você. Num entardecer, sentada à sombra de uma figueira, você observa Naftali tentando imitar Jacó cortando madeira. Ele erra a posição das mãos, quase se machuca. Você se levanta rápido, corre, segura a faca antes que algo aconteça. O coração disparado. Ele te olha com olhos assustados. E você sorri, mesmo com o susto. Porque naquele momento, mesmo sem sangue, mesmo sem laço, você se sente mãe. Talvez isso seja o mais perto que você vai chegar. Talvez não. Mas por enquanto, você respira fundo. E continua. O tempo passa. E o som que domina suas manhãs agora é o de pequenos passos correndo no chão batido. Filhos de Lia, de Zilpa, de Bila, todos crescendo juntos, tropeçando uns nos outros como carneiros em terreno estreito. Você assiste tudo, com os braços cruzados, tentando parecer ocupada enquanto organiza panos que já estão dobrados há horas. Num dia particularmente abafado, você nota que Lia está diferente, menos altiva, mais silenciosa. Os olhos dela não brilham com a mesma vaidade de antes. Ela caminha como quem perdeu algo, mas não sabe onde procurar. E, estranhamente, isso cria uma ponte entre vocês. Pela primeira vez você não a vê como rival, mas como alguém que também está lutando com o próprio vazio. Foi nesse clima estranho que aconteceu o episódio das mandrágoras. Rúben, o filho mais velho de Lia, encontra as raízes num campo e as leva para a mãe. Você sabe o que dizem delas, que trazem fertilidade, que são mágicas, que têm um cheiro forte, quase doce demais, como mel fermentado sob o sol. Você não é do tipo supersticiosa, mas também não é do tipo que ignora um possível milagre. Mesmo que venha envolto em lendas, você pede as mandrágoras, oferece uma noite com Jacó em troca. E sim, parece uma barganha estranha, quase ridícula, mas em tempos como aqueles, onde mulheres trocam criadas por filhos e noites por raízes, nada parece mais natural do que negociar com o impossível. Historiadores divergem sobre o real poder das mandrágoras. Alguns acreditam que eram apenas um símbolo, uma forma de externalizar o desejo oculto de fertilidade. Outros acham que havia sim algum princípio ativo nas raízes, algo alucinógeno talvez, que provocava sonhos férteis ou apenas placebo, reconfortante. Você naquele momento não está preocupada com o que a ciência vai dizer 2 milênios depois. Você só quer tentar. Naquela noite, Jacó vem até a sua tenda. Não é como antes. O toque é mais pesado. Os suspiros mais curtos. Como se ele também estivesse cansado de tantas dinâmicas cruzadas. Mas mesmo assim, há ternura. Você sente uma ternura envelhecida, como vinho guardado em odre antigo. E por um momento você esquece as outras. Esquece os nomes. Esquece o peso. Na manhã seguinte você acorda com um tipo de calma que ainda não conhece bem. E pela primeira vez em anos, há um atraso. Você não comenta com ninguém, nem com Bila, muito menos com Jacó. Você espera em silêncio, contando os dias com pedrinhas no bolso, como quem coleciona provas de um milagre discreto. E então, numa manhã de vento fresco, você sente o enjoo. Não aquele enjoo da alma. Esse você conhece bem. Mas o outro, o físico, o real. Você está grávida. Você, Raquel. Você. Grávida. O mundo parece parar por um segundo. As vozes ao redor se tornam ecos distantes. Até o barulho dos carneiros soa abafado. Você se segura no batente da tenda. Não para não cair, mas para ter certeza de que está mesmo de pé. Porque seu corpo, depois de tanto tempo sendo câmara vazia, agora é abrigo. É jardim. É promessa. Você chora. Não um choro escandaloso, mas um choro de quem finalmente encontrou a última peça de um quebra-cabeça emocional. Você quer gritar, correr, contar para todo mundo, mas também quer guardar para si, como um segredo entre você e Deus.
como se revelar fosse correr o risco de perder. Jacó percebe antes mesmo de você contar. Ele toca sua barriga de forma tímida, como quem não quer assustar o milagre. Há uma reverência no olhar dele, algo que você não via há tempos. E pela primeira vez desde o início, você se sente completa, nem melhor, nem vencedora. Apenas inteira. Mas claro, a paz não dura muito, porque quando Deus dá, Ele também testa. Os enjoos ficam mais intensos, as noites mais longas. Os sussurros voltam. Será que ela aguenta? Já é tarde para uma gravidez. E se for outro menino? Como se filhos fossem moedas num jogo que ninguém entende as regras. Você ouve tudo, mas escolhe focar na vida que pulsa em você, nos pequenos chutes, no peso crescente, na forma como sua barriga transforma seu caminhar, mais lento, mais firme. Como se cada passo agora carregasse uma história nova. Há quem diga que você parece outra mulher. É verdade, você é. Você aprende a respirar de um jeito novo, mais fundo, mais devagar. Como se cada fôlego agora tivesse que sustentar duas vidas. À noite, o sono vem como uma brisa morna, leve, mas curta, porque o desconforto cresce junto com o bebê. As costas doem. Os pés parecem duas pedras pesadas. E o silêncio da madrugada é preenchido por pensamentos que teimam em voltar. E se não der certo? E se Deus te deu só para depois tirar? Você tenta espantar esses pensamentos como se fossem moscas. Sacode a cabeça, morde os lábios, reza baixinho. Mas eles voltam. Sempre voltam. E você os carrega com a mesma delicadeza com que carrega o filho. Com medo, mas com fé. Na aldeia, as outras mulheres observam você com uma mistura de espanto e expectativa. Até Lia parece menos amarga. Talvez porque, no fundo, ela entenda. Quando a dor de uma mulher é vencida, há algo ali que pertence a todas. Mesmo que seja só por um instante. Zilpa e Bila cuidam de você com uma atenção que você nunca imaginou receber. Elas preparam infusões estranhas, te ajudam a sentar. Te fazem rir quando o peso fica demais. E em momentos como esse, você percebe que criou uma nova família, imperfeita, remendada, feita de alianças silenciosas e de olhares que, dizem, estamos juntas nisso. Em uma manhã de céu nublado, Jacó aparece com uma túnica nova. Ele não diz muita coisa, ele nunca diz. Mas você percebe no gesto um cuidado que talvez tenha ficado escondido sob o peso dos anos e dos filhos de outras. Você aceita o presente sem palavras, apenas com um sorriso. Um daqueles sorrisos pequenos, mas profundos, como quem diz obrigada sem voz. Com o tempo você começa a conversar com a barriga. Sussurra histórias antigas, canta melodias sem letra, fala de um mundo que ainda vai ser. Você promete proteção, amor e até ensina os nomes das estrelas, mesmo sem saber todos. Porque você quer que esse filho, essa promessa, cresça cercado de palavras, de imagens, de sonhos. Um fato curioso que poucos lembram. Na tradição hebraica, o nome tem peso. Ele não é só uma etiqueta, é uma declaração de identidade, é destino. E você já tem um nome em mente. Um nome que carrega o som de riso e de lágrima. Um nome que diz, Deus me ouviu. Mas antes disso, o parto. Ah, o parto. Você não estava preparada. Ninguém está. Chega de madrugada, como as notícias que mudam tudo. As contrações vêm como ondas, fortes, imprevisíveis e cada vez mais próximas. Você grita, não de dor, mas de medo. Porque nesse momento todos os seus medos antigos voltam, um por um, para sentar ao seu lado. As parteiras tentam te acalmar. Usam panos úmidos, sussurram orações. Zilpa segura sua mão, como se estivesse te prendendo ao mundo, que você aperta de volta com força suficiente para deixar marcas. Há um momento em que tudo parece escurecer. Você fecha os olhos e jura ver a luz se afastando. Mas então, um choro. Fraco no começo. Depois mais forte, e é como se o tempo parasse. Você abre os olhos e vê. Ele está ali. O menino.
Pequeno, enrugado, com o rosto ainda vermelho como barro recém-mexido. Ele é real. Ele respira. Ele chora. E você sente seu peito se expandir com uma força que nunca conheceu. Como se todos os vazios que te acompanharam por anos estivessem sendo preenchidos, gota por gota. Jacó entra e olha para vocês com olhos marejados. Ele toca a criança com dedos trêmulos e pela primeira vez diz algo sem ser provocado. José, sim José, que ele acrescente, é o significado. E você gosta disso. Porque depois de tanto esperar, depois de tanto perder, você acredita, ainda há mais por vir. Historiadores discutem se José realmente nasceu em Harã ou já a caminho de Canaã. Alguns dizem que o local exato é irrelevante. O que importa é o que ele representava. Um novo começo. Uma mudança de estação. Uma reviravolta na narrativa familiar. Outros acham que o cenário importa sim, porque o ambiente molda o espírito. Mas você, ali, não está preocupada com mapas ou datas. Você só quer segurar seu filho e respirar fundo 1, 2, 3 vezes. E pela primeira vez desde que você se entende por gente, o ar parece suficiente. Você não sabe exatamente quanto tempo passou desde aquele primeiro choro. Às vezes parece que foi ontem. Outras, parece que se passaram séculos. O tempo, agora, é medido em mamadas, cochilos curtos e trocas de pano. Seu corpo ainda dói, mas é uma dor diferente. Uma dor com propósito. Como se cada músculo cansado, cada veia latejante dissesse: você venceu. José cresce rápido. Você repara nos dedos dele, finos, inquietos, como se já procurassem segredos no mundo. Os olhos ainda meio fechados, mas intensos, como se vissem algo que os outros não veem. E você se pega pensando: será que ele sabe? Será que ele sente a promessa que carrega? Porque você sente. Com ele no colo, o mundo parece mais suportável. O desprezo de Lia, as alfinetadas das concubinas, as lembranças de quando você era a estéril. Tudo isso ainda existe, mas perdeu o peso. Você não precisa mais provar nada. Nem a Deus, nem a Jacó, nem as outras mulheres. José é o sinal de que você foi ouvida, vista, escolhida. Curiosamente, há um ritual que você nunca pensou que viveria: ensinar um filho a sorrir. Você passa os dias falando com ele, torcendo para que um daqueles movimentos involuntários da boca vire um sorriso de verdade. E quando acontece, você sente que podia morrer ali mesmo, satisfeita. Jacó começa a mudar também. Ele vem mais vezes à tenda, conta histórias, observa o menino, até ajuda a limpá-lo. Não é muito, mas vindo de um homem criado em meio à rigidez e ao silêncio, já é muito mais do que você esperava. Às vezes, você o vê olhando para José com um ar perdido, como se estivesse lembrando de algo que deixou para trás. Uma dessas tardes é especialmente marcante. Você está lavando os panos perto do riacho, enquanto José dorme enrolado num cesto de vime. Jacó chega, senta ao seu lado e diz: ele vai ser diferente. Você não responde, mas sente no peito aquela certeza estranha que te acompanhou durante a gravidez. Sim, José vai ser diferente. Não só porque é seu, mas porque carrega de algum jeito todas as esperas, todos os silêncios, todos os não ditos da sua linhagem. Um fato curioso: nas antigas tradições semíticas, os filhos mais novos não costumavam ser os favoritos. O primogênito carregava o direito, a bênção, a herança. Mas na história do povo hebreu, os mais novos frequentemente se tornam os protagonistas. Abel, Isaque, Jacó e agora José. Como se Deus sempre escolhesse o improvável. Historiadores ainda discutem se essa inversão simbólica era um protesto contra as estruturas de poder da época, ou apenas uma maneira poética de mostrar que o divino se manifesta onde menos se espera. Você não pensa nessas teorias, mas sente que tem algo de sagrado no fato de o último ser o primeiro. O tempo passa. José começa a engatinhar, e com cada passo incerto você percebe algo. Está desaprendendo o medo. Não completamente,
Ele ainda aparece como uma sombra nos cantos, mas agora você tem algo mais forte para confrontá-lo. Um motivo. Um filho. Zilpa brinca que José tem os olhos de profeta distraído. Bila diz que ele parece escutar coisas que ninguém mais ouve. Você ri, e no fundo sente um friozinho na espinha, porque talvez seja verdade. Às vezes, no meio da madrugada, você acorda e vê o bebê olhando fixo para o teto, como se ouvisse histórias contadas por anjos. Você tenta se convencer de que é apenas coisa de mãe, mas algo em você sabe que não é. Lia observa de longe. Ela tenta manter a indiferença, mas não consegue. Talvez lá no fundo exista uma dor ali também. Porque o amor de Jacó por você nunca se apagou. Apenas ficou soterrado por anos de mágoas, filhos e obrigações. E agora, com José nos braços, esse amor parece ter reencontrado o caminho. Você não deseja a dor de Lia, mas também não vai mais esconder sua alegria. Naquela mesma semana, Jacó organiza uma pequena festa. Não é um evento oficial, só uma refeição mais caprichada, algumas risadas ao redor do fogo e o menino no centro de tudo, como se já soubesse que o mundo gira um pouco por causa dele. Você o segura nos braços enquanto as chamas dançam no escuro, e pela primeira vez em muito tempo você sente que está em paz. Talvez não dure, talvez amanhã tudo mude, mas agora, neste instante, você existe, você ama, você venceu. E isso basta. Você acorda antes do sol nascer. Não porque precisa, mas porque algo dentro de você ainda vive em alerta. O silêncio da madrugada é denso, quase palpável. Você sente o cheiro do couro aquecido pela noite, da palha úmida, do leite fresco, das cabras. José dorme tranquilo e por alguns minutos você simplesmente observa. Só observa aquele pequeno peito subindo e descendo, como se respirasse em seu lugar. Mas é quando ele começa a crescer de verdade que a tensão retorna. Agora, ele faz perguntas, muitas, e nem todas têm respostas fáceis. Você tenta esconder sua inquietação por trás de frases simples. Porque sim, porque Deus quis assim. Mas José é insistente. Quer saber por que o pai passa mais tempo com os filhos de Lia. Porque ele, mesmo sendo o mais novo, parece carregar tanto peso nos olhos. E porque às vezes você chora no escuro. A verdade, você ainda tem medo. Medo de que o mundo perceba o quanto ele é especial e tente destruí-lo por causa disso. Jacó começa a falar abertamente sobre o futuro do menino. Diz que tem planos, que talvez José devesse aprender a ler, a contar histórias, a registrar os sonhos. Porque sim, o menino sonha. E não são sonhos comuns. São vívidos, longos, quase proféticos. Uma noite, ele descreve um campo de trigo onde todos os feixes se curvam diante de um só. Você congela. Jacó arregala os olhos. Ele viu isso. Mesmo? Pergunta desconfiado. Você balança a cabeça. Ele viu. Fato curioso. Nos tempos patriarcais, os sonhos eram levados muito a sério. Eram considerados mensagens diretas dos deuses, ou no caso de seu povo, de um único Deus. Existiam até especialistas que analisavam os sonhos em detalhes, como se decifrassem enigmas cósmicos. Historiadores modernos ainda discutem se essas interpretações eram mesmo sagradas ou se serviam como formas de controle político e social. Mas você não liga para isso agora. Só quer proteger seu filho. E talvez por isso comece a se afastar um pouco das outras mulheres. Zilpa comenta que você anda metida. Bila diz que ser mãe por último não te faz melhor. Lia apenas observa, em silêncio, como quem enxerga demais, mas escolhe não falar. Você começa a sentir o isolamento. Não é algo explícito. São pequenos gestos, um pedaço menor de carne na hora da refeição, um convite esquecido para alguma cerimônia. E mesmo que Jacó ainda te trate com carinho, você sabe que o afeto dele não é o suficiente para silenciar o incômodo crescente dentro do acampamento. E então, acontece algo inesperado. José cai. Não uma simples tropeçada de criança, mas uma queda feia, daquelas que fazem o coração parar. Você corre e pega o menino ensanguentado nos braços, e por um momento,
Todas as promessas parecem vãs. Ele respira, mas o susto permanece. E naquela noite você não dorme, você ora. Mas não é uma oração bonita. É desesperada, crua, cheia de raiva. Se tu me deste, por que ameaças tirar? Talvez Deus responda. Talvez não. Mas José acorda no dia seguinte, com um sorriso como se nada tivesse acontecido. Você o embala por horas e pensa: talvez seja assim com todos os que têm um destino grande demais. A vida os testa cedo, e a cada teste você sente uma mudança lenta acontecendo dentro de... Se você que antes era só esperança, agora é também vigilância. Você que antes era só desejo, agora é também medo. Você começa a entender que amar profundamente também é sofrer antes do tempo. Por perdas que ainda não chegaram, por dores que ainda não existem. No meio dessa transformação silenciosa, você nota outra coisa. Jacó está ficando velho. As mãos já não são tão firmes, os passos mais curtos. Às vezes ele se perde em memórias, chamando filhos pelos nomes errados. E você percebe. Está ficando mais claro quem continuará a história quando ele não estiver mais aqui. José. E é por isso que você precisa prepará-lo. Você começa a contar suas próprias histórias, de quando era só uma menina que lavava os cabelos no rio e sonhava com filhos que nunca vinham. Fala da espera, do ciúme, das noites frias no deserto, do dia em que Deus finalmente te olhou. José escuta, e ao contrário dos outros, ele não te interrompe. Ele sente. Você vê nos olhos dele. Na última noite dessa semana estranha, você acorda com um som sutil. José rindo sozinho, no sono. Você chega perto. Ele murmura uma palavra. Estrelas. E você sorri também, mesmo sem entender. Porque no fundo você sabe. Há algo maior esperando por ele. Algo que nem você, mãe, mulher, guerreira, será capaz de impedir. Você não sabe exatamente quando começou, mas algo mudou no jeito como os outros olham para José. Não é só inveja. É uma inquietação silenciosa, como se o simples fato de ele existir já causasse desconforto. Os filhos de Lia, principalmente, parecem carregar essa inquietação nos ombros. Rúben, o mais velho, observa com olhos apertados sempre que Jacó se aproxima demais do seu filho. Simeão e Levi trocam sorrisos disfarçados quando José tropeça, erra ou chora. Há uma atmosfera nova pairando no acampamento. Pesada, elétrica. Você a sente antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Mas Jacó não percebe, ou finge não perceber. Ele está encantado demais. Fala de José como quem fala de um milagre embriagado. E um dia, como se quisesse materializar sua preferência, encomenda algo especial. Um manto. Não qualquer manto. É longo, colorido, ornamentado. Bonito demais para um menino que ainda coleciona cicatrizes nos joelhos. Quando José veste o presente, os olhos dele brilham. E pela primeira vez você o vê se sentir importante de verdade. Mas junto com esse brilho, nasce algo que você teme. Orgulho. Você tenta alertar Jacó, com calma, com jeitinho. Ele ainda é criança, você diz. Os irmãos percebem, mas Jacó sorri, como se o amor fosse suficiente para proteger o menino. Como se o favoritismo fosse justificável porque José é especial. Como se o destino não cobrasse preço. Fato histórico curioso. Mantos como esse eram extremamente simbólicos nas culturas antigas. Não só indicavam status, mas também sugeriam que quem os usava estava isento dos trabalhos braçais. Era um uniforme de distinção, de poder. Vestir algo assim entre irmãos trabalhadores era, no mínimo, uma provocação sutil. Historiadores ainda discutem se o manto de muitas cores mencionado nos textos originais era realmente multicolorido. Alguns sugerem que a tradução mais exata seria manto de mangas compridas, o que implicaria distinção, não estética. Mas no fim das contas, o efeito é o mesmo. José, vestido como príncipe, caminhando entre servos. Você observa os olhares que seus enteados lançam ao seu filho. E uma frase ecoa dentro de você. Eles vão quebrá-lo.
José começa a contar seus sonhos à mesa, com entusiasmo infantil, mas com uma precisão que arrepia. Sonhei que todos os feixes de trigo se curvavam diante do meu. Ele diz: silêncio. Depois que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim, você engole seco. Rúben levanta da mesa. Simeão dá uma risada curta, sem humor. Judá murmura algo sobre sonhadores demais virando comida de leão. Jacó, no entanto, escuta, com atenção. Talvez até orgulho. Mas você percebe que algo se partiu ali. O clima dentro da tenda nunca mais volta a ser o mesmo. Você começa a acordar no meio da noite mais vezes. O medo, que já foi sombra, agora é quase presença física. Você toca José toda manhã, como se quisesse confirmar que ele ainda está ali. E quando ele sai com os irmãos para pastorear, você finge distração, mas o seu olhar os segue até desaparecerem no horizonte. Você pensa em contar tudo para José, alertá-lo, prepará-lo. Mas como se explica o veneno disfarçado de sangue? Como se ensina a uma criança que o perigo às vezes se parece com família? Há um dia em especial que você nunca esquece. Você o beija antes dele sair com os irmãos. Eles estão indo pastorear mais longe, além de Siquém. José ri. Diz que volta antes do anoitecer. Você quer segurar a mão dele por mais um segundo, mas se contém. Ele precisa crescer, precisa aprender. Mas algo dentro de você grita. Quando a noite cai sem sinal de retorno, você já sabe. Não pelo tempo, não pela lógica, mas porque o silêncio se torna insuportável. Você vai até Jacó e ele já está inquieto também. Envia um servo atrás dos filhos, depois outro. A resposta demora. Demora demais. Quando finalmente chegam, notícias elas vêm como navalha. José desapareceu. Não há corpo, só um manto. Ensanguentado. Os irmãos dizem que foi um animal. Um acidente. Um lobo, talvez. Mas o sangue parece fresco demais, a história ensaiada demais. E o manto, você mesmo o costurou junto com Jacó. Reconhece cada ponto. Você não grita, você não desmaia. Você apenas sente. E o que sente é algo que nenhuma palavra cobre. É como se um pedaço do mundo tivesse sido arrancado, mas você fosse obrigada a continuar vivendo no resto. Naquela noite, você se enrosca no canto da tenda, apertando um pedaço de tecido que sobrou da roupa do seu filho. Não chora alto, porque há um tipo de dor que não quer plateia, só silêncio, e vento, e escuro. O tempo passa, mas ele não cura. Ele reorganiza, esconde, disfarça, mas curar, isso ele não faz. Você começa a falar menos, come menos, dorme pior. Seu corpo permanece ali, mas sua alma parece ter se retirado para algum lugar onde ninguém mais consegue te alcançar. A dor não te deixa histérica, ela te silencia. E o silêncio é muito mais assustador para quem te ama. Jacó afunda num luto sombrio. Rasga as vestes, veste-se de pano de saco. Recusa conforto, consolo, comida. Os outros filhos tentam se aproximar, mas ele os evita, como se a presença deles fosse um lembrete constante da ausência de José. Você, porém, os observa com outros olhos. Não diz nada, não os acusa, mas você sabe. No fundo, você sabe. Forma como desviam o olhar, como evitam falar do irmão, como aceitam o luto com naturalidade demais. E então vem o silêncio absoluto de Deus. Ele, que antes parecia tão presente nas mínimas bênçãos diárias, agora se cala. Você começa a sussurrar orações que não terminam. Algumas vezes as palavras saem com raiva, em outras com cansaço. Mas na maioria das vezes, com nada. Só o som do vento passando pelas cortinas da tenda. E mesmo isso parece mais resposta do que qualquer coisa que você recebe de volta. Fato histórico curioso. Nas tradições antigas, do Oriente Médio, o luto era um processo ritualizado e profundamente social. Rasgar as roupas, cobrir-se de cinzas, jejuar, tudo isso era esperado. Mas também havia um tempo limite. Ao fim de determinado período, esperava-se que o enlutado voltasse à vida. Quando alguém não voltava, as pessoas começavam a temer que algo espiritual estivesse fora do lugar.
Historiadores ainda discutem se a recusa prolongada de Jacó em ser consolado era culturalmente aceitável ou um sinal de loucura crescente. O que sabemos é que ele se recusou a descer à sepultura em paz. Queria morrer como se José já estivesse morto. Mas você via diferente. Jacó ainda amava. E amar sem esperança é o tipo mais cruel de sobrevivência. Na rotina da tenda, os dias se arrastam como um animal ferido. Cada refeição é automática, cada visita incômoda. As servas cochicham pelas beiradas, tentando adivinhar quando a casa de Raquel voltará a sorrir. Mas você não tem ânimo para isso, nem para sorrir, nem para chorar. Apenas existe, e então vem o momento que você não esperava. Benjamim adoece, o filho da sua velhice. A última âncora. O último fragmento de luz depois da escuridão. Ele começa a tossir à noite, febre baixa, mas insistente. Olhos fundos demais para um menino. Você o segura nos braços como se fosse José de novo. Sente a pele dele queimando, os membros moles. E pela primeira vez desde a perda, você ora com desespero real. Não como luto, mas como mãe. Durante 7 noites você não dorme. Fica ao lado de Benjamim contando cada respiração, cada gemido. A febre sobe, depois desce, depois volta. Você mergulha pedaços de pano em água fria, canta canções antigas da sua infância e, em um momento quase patético, promete a Deus que esquecerá tudo, perdoará tudo, se Benjamim apenas viver. No 8º dia, a febre cessa e, com ela, algo dentro de você desperta. Você se dá conta de que ainda está aqui, que ainda há um filho para cuidar, que mesmo mutilada pela ausência você respira. E enquanto houver ar, há dever. Não esperança, você não se permite isso, mas responsabilidade. Você começa a voltar à rotina, cuida da casa, das servas, da comida. Benjamim se recupera e seus olhos voltam a brilhar como os de José antes do manto. Mas você se recusa a tratá-lo como um substituto. Cada filho é único, e a dor de um não pode ser coberta com a presença do outro. E aí vem a surpresa. Judá começa a visitar sua tenda com mais frequência. Não traz desculpas, nem confissões. Mas seu silêncio é diferente. Ele ajuda com os mantimentos. Pergunta como Benjamim está. Observa você como quem tenta entender algo que nunca soube nomear. Você sabe o que ele busca. Perdão. Mas não é hora ainda. Há coisas que só Deus pode desvendar. E é nesse espaço entre o que foi e o que ainda pode ser que você encontra um ritmo novo. Você nunca esquece José, mas para de esperar por ele. Ou, pelo menos, é o que você diz a si mesma todas as noites, antes de adormecer com a mão sobre o peito, onde ainda pulsa a saudade em forma de oração. A estação muda, e com ela, muda também o ar da sua tenda. Você nota primeiro nos detalhes pequenos. O cheiro da terra pela manhã, mais úmido, mais doce. As tâmaras amadurecendo antes do esperado. O silêncio entre as mulheres se tornando menos pesado, quase casual. É como se o luto finalmente tivesse aprendido a conviver com a vida, sem esmagá-la. Benjamim agora corre. Muito. Como se o corpo tivesse que recuperar o tempo que passou deitado. Ele tropeça, pula, se arrasta. No chão. Você o observa da sombra da tenda em silêncio. Não chama, não repreende. Há algo sagrado em ver um filho brincar como se o mundo ainda fosse confiável. Você começa a rir de novo, aos poucos, claro, e quase sempre escondida. Num dia particularmente quente, um visitante chega. Um homem estranho, com o rosto coberto de poeira e uma expressão que mistura reverência com vergonha. Ele carrega uma bolsa de couro gasta e pede para falar com Jacó. Você observa de longe, desconfiada, mas quando ele entrega o recado, algo muda. O homem diz que há uma fome chegando, uma fome grande, de 7 anos, e que o Egito, aquele mesmo Egito que você só conhecia pelas histórias de comércio e pelas caravanas distantes, agora tem comida para vender. Muitos estão migrando, vendendo tudo para conseguir suprimentos. Dizem que um homem lá, um estranho poderoso, prevê o futuro e guarda os grãos com sabedoria quase divina. Jacó ouve.
silencia. Você também. E então, com o peso de quem precisa fazer o que não quer, Jacó decide enviar os filhos ao Egito, menos Benjamim. Já perdi um. Não perderei outro. Você concorda, claro, mas algo em você se agita. Um pressentimento que não é medo, nem esperança, é só inquietação. Durante dias, você ajuda a preparar as bolsas de viagem, cereais, figos secos, tecidos. Os irmãos partem em silêncio e você fica com Benjamim, observando o horizonte com um nó no estômago. Você lembra de uma coisa antiga, os sonhos de José, aqueles que ele contava na infância, com os olhos acesos e a voz leve. Vi todos vocês se curvando diante de mim. Era brincadeira na época, mas agora tudo parece encharcado de simbolismo, curiosidade marginal. Na tradição egípcia antiga, os grãos não eram apenas alimento, eram símbolo de vida eterna. Os grãos guardados nos túmulos reais deveriam alimentar o espírito do faraó na vida após a morte. Que ironia, então, que a salvação da sua família esteja em mãos estrangeiras, cercada por deuses que você nunca adorou. Então os filhos voltam, mas voltam incompletos. Você conta os rostos. Falta Simeão. O choque é imediato. O medo volta. Mas não é tudo. Eles trazem algo mais. Dinheiro. O mesmo dinheiro que havia sido enviado para comprar comida. Agora está de volta, dentro dos sacos de cereal. Jacó entra em pânico. É uma armadilha. Querem nos acusar de roubo. O velho patriarca está mais cansado do que nunca. Você vê nos ombros dele agora definitivamente arqueados. A fé dele está oscilando, e isso te fere. Mas você continua em silêncio, e o silêncio pesa, até que surge o impensável. Para libertar Simeão, eles terão que levar Benjamim. Jacó recusa. Você também. Mas os dias passam. A comida acaba. O desespero cresce. E Judá, o mesmo Judá que mal ousava te olhar nos olhos, agora te encara firme. Ele promete proteger Benjamim com a própria vida. Fala com dignidade, com dor, mas também com propósito. Historiadores ainda discutem se Judá assumiu essa responsabilidade por culpa pessoal ou por amadurecimento político. O que é certo é que, a partir desse momento, ele se torna mais do que um dos filhos. Ele se torna líder. Você ouve tudo. Participa de cada decisão. Mas por dentro, você está se desfazendo, porque você sabe que há algo estranho em tudo isso, que talvez aquele homem no Egito, aquele estranho que pediu Benjamim, talvez ele seja mais familiar do que querem acreditar. Você não diz nada, mas passa a noite acordada, sentada ao lado de Benjamim, como antes. Ele dorme, tranquilo. Confia em você. Confia no Pai. Confia na vida. E isso parte seu coração, porque a última vez que você viu esse mesmo olhar foi em José. Você beija a testa do menino, como se pudesse selar ali uma oração silenciosa. Não por salvação, nem por retorno, mas por sobrevivência. Na manhã seguinte, você ajuda Benjamim a se vestir. Entrega um pequeno pão de tâmaras escondido no bolso. Ele sorri. Você sorri de volta, mas os olhos denunciam. Você o abraça, forte, longo, como quem segura o tempo, e então ele vai. E tudo o que você pode fazer é esperar. Outra vez. Os dias voltam a ser longos e você volta a contar as horas em respirações. Sem Benjamim, a casa parece mais vazia do que nunca. Não é só o silêncio, é a ausência de movimento, de surpresa, de futuro. Você tenta se ocupar. Varre, cozinha, costura, mas nada parece funcionar. Cada tarefa é apenas um lembrete de que algo essencial se foi. Desta vez, porém, há uma diferença. Você não espera apenas com medo. Você espera com raiva. É uma raiva baixa, abafada, que não encontra direção. Nem em Jacó, nem nos filhos, nem em Deus. Mas está lá, como areia no fundo da alma, incomodando. Você se lembra de quando era menina, quando esperava a bênção de sua irmã mais velha. Depois, a bênção do seu marido. Depois,
a do seu ventre, sempre esperando, sempre acreditando que a próxima coisa, o próximo ato, finalmente traria paz. Mas a paz nunca veio. Talvez porque ela nunca estivesse do lado de fora. Enquanto os homens estão no Egito, a vila se enche de rumores. Fala-se de caravanas desaparecidas, de soldados egípcios que avançam cada vez mais para o norte, de povos que vendem até filhos para sobreviver à fome. Você finge não ouvir, mas os rumores são como fumaça. Penetram pelas frestas, envolvem sua pele, e aí eles voltam. Todos, inclusive, Benjamim, e o que acontece depois parece impossível. Ele, José, está vivo. Não como um servo, nem como um prisioneiro, mas como um príncipe. O estranho do Egito, o homem que detinha grãos e poder, era o seu filho. O seu filho, aquele que você chorou, enterrou com o coração, sussurrou para o vento nas noites sem estrelas. E agora, ele está vivo. Os irmãos contam a história em detalhes que você mal consegue absorver. Que ele os testou, que chorou, escondido, que preparou banquetes, que escondeu cálices em sacos de cereal, que se revelou, que perdoou. Você ouve tudo, mas sua mente para numa só imagem, o rosto dele, crescido, barbado, com roupas egípcias, talvez olhos pintados, mas com o mesmo olhar de antes. Você se levanta, sem perceber, anda em círculos, chora, ri, chora. De novo, o seu filho está vivo. Curiosidade excêntrica. Havia uma prática no Egito de nomear novos altos oficiais com nomes egípcios para cortar os laços com seu passado. Mas historiadores apontam que José, mesmo adaptando um nome local, nunca deixou de afirmar sua origem hebraica, ao ponto de chamar seus filhos com nomes que homenageavam sua dor e sua superação. Manassés, Deus me fez esquecer, e Efraim, Deus me fez prosperar. Você pensa nesses netos que nunca viu, numa vida que ele viveu sem você, no tempo que o separou de casa, nas escolhas que ele precisou fazer sozinho, e mesmo assim, ele sobreviveu. Você também. Há um momento estranho entre você e Jacó. Ele parece reviver. Os olhos antes opacos agora brilham. Ele quer ir, quer ver, quer abraçar o filho perdido. E você entende. Mas há algo que ele não diz. Que tudo isso talvez nunca tivesse acontecido se ele tivesse escutado você. Naquela noite. Aquela maldita noite. Mas você não joga isso na cara dele. Não há mais tempo para rancores, apenas para movimento. Você ajuda a preparar a viagem. Pela primeira vez em muito tempo, suas mãos se movem com energia real. Você costura roupas para a caravana. Prepara especiarias para a travessia. Escolhe tecidos para os netos. Você está indo ao Egito. Você, a mulher esquecida. A esposa tardia. A mãe que esperou até o fim do corpo. Agora, a matriarca que carrega a memória e a força de tudo que sobreviveu. Historiadores ainda discutem se a ida da família de Jacó ao Egito foi um plano diplomático bem articulado ou um movimento forçado pela fome extrema e pela influência de José. Mas o que é certo é que essa migração marcaria o início de séculos de convivência e depois de escravidão que moldariam toda a identidade do povo hebreu. Você sabe disso, mesmo sem saber os detalhes. Sabe que não há retorno depois de cruzar o deserto, e ainda assim, você quer ir. Porque agora a espera tem rosto, tem nome, tem voz, José. Você o verá de novo, e quando o fizer você saberá. Todas as noites em claro, todos os jejuns, todas as lágrimas em silêncio, não foram em vão, ele vive. E por fim você também. Você acorda com o sol ainda escondido, e mesmo assim seus olhos já estavam abertos. Hoje é o dia. A caravana parte antes do calor apertar, e você sente o corpo responder com uma energia quase jovem. A última vez que você viajou tão longe, era menina. Agora seus ossos estalam como galhos secos, mas sua alma pulsa.
A paisagem muda devagar. Primeiro são colinas familiares, depois o deserto seco, onde o vento carrega vozes que você prefere não escutar. À noite, vocês dormem em tendas, cercados de silêncio, com apenas o estalar das fogueiras e o som rítmico dos animais para lembrar que o mundo ainda respira. Você pensa nele, em José, em como será o reencontro. Será que ele ainda lembra do cheiro do seu colo? Do gosto das tâmaras que você escondia só para ele? Ou será que o Egito o lavou completamente do passado? Você não sabe, mas vai descobrir. No terceiro dia de viagem, vocês encontram uma antiga rota comercial que corta o deserto. Historiadores chamam de Via Maris, uma das estradas mais antigas da história, que ligava o Egito ao norte da Mesopotâmia. Era rota de reis, caravanas, soldados e rumores. Agora é sua estrada. Você sente o peso de séculos sob seus pés. Mas há beleza também. Você vê palmeiras solitárias nas dunas, pequenos oásis onde mulheres enchem cântaros e crianças correm entre as cabras. Vê o céu mudar de rosa para laranja, de laranja para prata. E mesmo exausta, você sente. Você está viva. Ao entardecer, um dos filhos de Jacó tenta aliviar o clima contando piadas de quando eram jovens. É tolo, mas você ri. Ri de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, o riso sai solto. Não como escudo, mas como alívio. Então, o Egito aparece no horizonte. É como uma miragem que se recusa a desaparecer. Torres altas, construções de pedra dourada, colunas que se erguem como árvores petrificadas. A cidade respira com lentidão, mas com autoridade. Tudo aqui é maior, mais sólido, mais antigo que as histórias que você conhece. E você, uma hebreia do deserto, vai entrar nesse mundo de deuses esculpidos e ouro polido. Você tenta não parecer surpresa, mas é difícil. A arquitetura egípcia tem essa arrogância elegante. Como se dissesse, nós existimos antes de você sonhar em nascer. José vive aqui. Ele caminha por essas ruas, fala essa língua, talvez use aquelas túnicas de linho com faixas douradas. Talvez até ande em uma daquelas carruagens que passam como trovões silenciosos. A curiosidade estranha. Os egípcios acreditavam que os corações podiam ser pesados após a morte, literalmente, em uma balança. Se o coração fosse mais leve que a pena da deusa Maat, o morto seria recompensado. Caso contrário, devorado por uma criatura com cabeça de crocodilo. Você olha para o céu noturno e pensa: se meu coração fosse pesado agora, seria pelo quê? Amor? Culpa? Ou saudade? Não há tempo para pensar. José envia guardas, sim, guardas, para escoltar a caravana até o palácio. Você não sabe se ri ou chora. É irônico. Anos atrás, seus filhos o venderam como um escravo. Agora soldados egípcios os tratam como convidados de honra. Historiadores ainda discutem se o status elevado de José foi aceito de forma pacífica por todos os egípcios, ou se havia resistência interna à ascensão de um estrangeiro em posição tão alta. O que é fato é que sua influência era real e sólida, forte o suficiente para mover reinos e alimentar povos inteiros. E mover você. Sim, porque nada mais importa. Nem o caminho, nem o tempo perdido, nem as dores do corpo. Você está a metros dele, você o vê, lá adiante. Não como o menino de sandálias gastas, mas como o homem que comanda multidões. E ainda assim seus olhos procuram você, como se soubessem, como se lembrassem. E você segura o ar. Porque tudo o que esperou, tudo o que carregou, tudo o que implorou em noites silenciosas, está ali. No olhar dele. No gesto que faz ao largar tudo e correr em sua direção. Você sente os braços dele ao seu redor, e por um momento, o mundo desaparece. Não há Egito, não há irmãos, não há distância. Só vocês dois. Como antes, como sempre, você permanece ali, com os braços ao redor do seu filho, e por um instante longo demais para medir, o tempo não se move. O mundo inteiro parece suspenso no gesto dele, no modo como sua cabeça toca seu ombro, como se ele fosse, por um segundo,
Aquele menino que corria para o seu colo quando tropeçava nas pedras do deserto. Ele não diz nada, pelo menos não de imediato, e você também não. Há uma reverência nesse silêncio, uma compreensão sem palavras. Afinal, quando um milagre finalmente chega, falar seria um desperdício. Quando ele, enfim, se afasta, os olhos dele estão marejados. Você percebe que há rugas em seu rosto que não vieram do tempo, mas da responsabilidade. E nos seus olhos há algo que você reconhece, a mistura de força e vulnerabilidade que você mesma aprendeu a carregar por anos. Ele a leva para dentro, não para um quarto qualquer, mas para o melhor aposento do palácio. Você hesita ao pisar sobre o chão, liso, onde os mosaicos contam histórias de deuses com cabeças de animais. As paredes têm afrescos em cores que você não sabia que existiam, e o teto é tão alto que parece conter seu próprio céu. A comida é trazida por servos vestidos em linho. Pães macios, tâmaras, carnes assadas com especiarias que fazem seus olhos arderem de leve. José observa em silêncio enquanto você prova, e sorri como quem alimenta uma lembrança. Ele fala do que viveu. Você escuta sem interromper. Ele conta do poço, do desespero, do Egito, do cárcere e, por fim, da ascensão. Você não sabe como responder, porque tudo que ele passou, você sentiu também, de outro jeito. A dor de não saber, o castigo de continuar sem explicação, a prisão sem grades chamada esperança. Vocês se entendem profundamente, porque a dor que os moldou foi de algum modo compartilhada. E então ele ri, um riso leve, quase infantil ao lembrar do dia em que confundiu os irmãos escondendo o cálice de prata no saco de Benjamim. Você tenta fingir reprovação, mas não consegue, porque por trás da travessura havia um coração quebrado testando as bordas da reconciliação. Historiadores ainda discutem se o reencontro entre José e seus irmãos seguiu um protocolo diplomático ou se foi marcado por uma espontaneidade não documentada. O que é certo, porém, é que essa reunião representou uma das reconciliações mais simbólicas e humanas da tradição hebraica. José, agora com os pés firmes na terra estrangeira, fala de trazer todos para o Egito. Ele quer garantir alimento, refúgio, descanso, mas há algo mais por trás disso. Um desejo quase desesperado de recuperar o tempo, de costurar a tapeçaria familiar que foi rasgada. Você hesita. O Egito é belo, mas não é sua terra. As paredes têm ouro, mas não têm poeira. E você sempre confiou mais em solo seco do que em pedra polida. Mas quando ele fala de Benjamim e de como o menor dos irmãos encontrou consolo nos jardins do palácio, você percebe que talvez o tempo da espera tenha terminado. Talvez seja a hora de plantar raízes novas, ainda que em terra estranha. Antes de dormir, ele mostra um objeto pequeno, uma fita de lã trançada. Você me deu quando eu era pequeno, ele diz, e eu a mantive escondida, embaixo do travesseiro, mesmo quando era escravo. Você segura a fita, é desbotada, frágil, mas ainda guarda o cheiro da casa antiga, da infância, da promessa silenciosa que você fez tantas vezes, de que um dia, mesmo que o céu caísse, você o teria de volta, e agora ele está ali. Na noite seguinte, você caminha pelo jardim do palácio. As flores exalam aromas desconhecidos. O céu tem um tom diferente, mas o som? O som é o mesmo. O vento entre as folhas, o canto de um pássaro escondido, o murmúrio de orações antigas que continuam a vibrar, mesmo quando não são ditas. É nesse instante que você percebe, a espera te moldou. Não apenas como mãe, mas como mulher, como ponte entre mundos, como testemunha viva de que algumas promessas, mesmo quando enterradas, florescem em silêncio. E então, você sorri, porque sabe que, apesar de tudo, o tempo não foi perdido. Foi sagrado. Na manhã seguinte, você acorda antes do sol. A luz ainda não invade o quarto, mas já é possível ouvir os sons da vida do palácio ganhando forma. Passos apressados no corredor de pedra, o tinido de talheres organizados,
murmúrios em egípcio carregando ordens que você ainda não compreende por completo. Tudo é novo. Tudo é estranho. Mas, de alguma forma, não é mais hostil. Você se levanta devagar, os pés tocando o chão frio, e caminha até a sacada. De lá, o Nilo se estende como uma serpente sagrada brilhando sob a névoa matinal. Há barcas deslizando suavemente, carregando trigo, papiros e histórias que ninguém vai escrever. Você respira fundo e sente um aroma de pão assado com canela. Talvez seja só sua memória pregando peças. Talvez não. José já está esperando por você. Vestido com as roupas finas do cargo de governador, mas com os olhos do mesmo menino que corria entre as tendas. Ele lhe estende a mão. Vamos, visitar Faraó, ele diz. E você, sem pensar, aceita. O caminho até os aposentos reais é longo, ladeado por colunas com inscrições que contam histórias que você não leu. Guardas egípcios abrem passagem. E então, vocês entram. Faraó não é como você imaginava. Ele é jovem, com rosto de pedra e olhos de fogo. Ele observa você com curiosidade, não hostilidade. Talvez porque José falou dele com reverência. Ou talvez porque o destino, mesmo entre impérios, reconhece mães que esperaram demais. Ele pergunta sobre sua terra. Você fala com calma. Sobre as cabras, o deserto, o silêncio das madrugadas, os risos junto ao fogo. E sobre a dor de perder, de esperar, de manter-se viva mesmo quando o coração estava esvaziado. Curioso, o faraó comenta, como o deserto ensina lições que nem nossos templos conseguem dar. E você entende que, por um instante, não é súdita. É igual. Ao sair, José lhe entrega uma caixa entalhada. Dentro estão tecidos, joias, bálsamos, presentes de Faraó para uma mãe hebreia. Mas mais do que ouro, o que brilha é o reconhecimento. Sua espera virou honra. Nos dias seguintes, seus filhos e netos chegam. Sim, todos eles. Rúben, Simeão, Levi, Judá, um a um. Seus meninos cruzam os portões de um Egito que antes era ameaça. E agora é refúgio. Eles vêm em caravana cansados, mas vivos. Alguns com filhos nos braços, outros com cicatrizes no rosto. Mas todos com a mesma expressão ao ver você. Espanto, culpa, alegria. Você os recebe sem cobranças, porque o tempo já fez o que precisava fazer. Eles se ajoelham, como que pedindo perdão. E você, com as mãos nos cabelos grisalhos de cada os ergue. A promessa continua em vocês, você diz, e é verdade. Porque mesmo quebrados, eles carregam o nome, a linhagem, o fio que não se rompe. E ali, sob o teto de um império estrangeiro, você vê o improvável acontecer. Uma família reconstruída. Ainda falha, ainda imperfeita, mas enfim, unida. Há debates entre estudiosos sobre a extensão real do exílio voluntário dos hebreus no Egito. Alguns afirmam que foi por pura necessidade. Outros enxergam um plano mais profundo de preservação. Seja qual for a explicação, o que fica é o eco de uma sobrevivência que ultrapassou o esperado. Na última noite antes de se estabelecerem de vez, você observa os filhos ao redor de uma grande fogueira no pátio externo. Eles contam histórias antigas e novas. E, entre as risadas e os olhares de cumplicidade, você nota: o mesmo Deus que sustentou sua espera, agora sustenta esse momento. Benjamim se aproxima, ainda jovem, ainda com a doçura de quem nasceu, em meio à tragédia e foi guardado como um suspiro final de amor. Ele segura sua mão. Você sempre soube que a promessa valia a pena, não é? E você responde sem hesitar, mesmo quando não parecia. Naquele instante você sente que o tempo desacelera, como se o mundo entendesse que sua missão estava cumprida, que você, entre todos, foi a âncora, a guardiã da espera, a memória viva de um amor que não cedeu ao esquecimento. E ali, sob um céu egípcio, você adormece sentada, com a cabeça recostada no ombro de Benjamim, porque finalmente não há mais por que vigiar. Os dias se tornam semanas, e as semanas deslizam como o Nilo em estação de cheia. Você vive agora em Gósen, uma região fértil concedida por Faraó para abrigar sua família.
É um lugar de pastos verdes, onde as cabras comem em paz e as crianças aprendem a correr sem medo. A terra, antes estranha, começa a se parecer com lar, não por seus deuses ou seus monumentos, mas porque todos os seus estão ali. Você passa a maior parte do tempo sentada à sombra de uma tamareira, observando a vida seguir. José está sempre ocupado, resolvendo questões do palácio, administrando estoques, ouvindo disputas. Ainda assim, ele passa para vê-la todos os dias, nunca com pressa. Ele senta ao seu lado, às vezes em silêncio, às vezes contando o que sonhou. Você ouve com atenção, como fazia quando ele era menino. Um dia ele traz uma pintura feita por um artista egípcio. Nela, você aparece sentada, vestida com túnicas nobres, cercada por filhos e netos. Você sorri com ironia. Não estou tão quieta assim, comenta. Ele ri. O artista não soube pintar sua teimosia. Enquanto a colheita se aproxima, novos vizinhos chegam. Hebreus, pastores, homens e mulheres que ouviram falar que ali havia comida, refúgio e algo ainda mais raro: esperança. Você os recebe como recebia as visitas em suas tendas, com tâmaras secas, água fresca e perguntas gentis. Há uma mulher jovem, chamada Naamá, com olhos tristes e um bebê que quase não chora. Você a convida para se sentar. Ela hesita. Depois, aceita. Você toca sua mão e diz: esperei mais do que achei que podia. E foi aí que começou a resposta. Ela não entende tudo, mas chora assim mesmo. Historiadores discutem até hoje se a presença dos hebreus no Egito foi um evento breve ou duradouro. Alguns alegam que a permanência em Gósen durou apenas algumas décadas. Outros dizem que ali nasceu uma geração inteira. Mas o que poucos registram é o detalhe mais importante. Os anos que vieram foram os mais calmos que você já viveu. Seus netos crescem com sotaque misto, um hebraico enrolado, cortado por sons egípcios. Alguns têm nomes duplos. Outros se recusam a usar sandálias. Um deles insiste que vai ser arquiteto e começa a desenhar casas com pedras pequenas. Você o chama de meu pequeno Babel. À noite, quando o sono vem mais devagar, você se deita olhando para o teto, onde estrelas falsas foram pintadas com tinta azul. E você se lembra de tudo: de Labão, da inveja, da promessa, do nascimento de José, da tristeza por Diná, da partida, da fome e, por fim, do reencontro. Às vezes você sente falta de Jacó, não das discussões nem dos silêncios longos, mas da companhia de quem sabia onde cada dor sua havia começado. Você conversa com ele em pensamento. Está vendo? Você sempre dizia que José era especial, mas quem segurou tudo fui eu. E você ri baixinho. Na última carta que José escreve antes de uma nova missão diplomática, ele termina com um verso de um salmo antigo: aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Você segura o papiro por minutos antes de dobrá-lo e colocá-lo debaixo do travesseiro. E então, numa manhã comum, enquanto o pão ainda assá, você sente que está partindo. Não há dor. Só um calor suave que começa nos pés e sobe como um cobertor de lã. Você ouve sons distantes, talvez seus netos brincando com pedras ou talvez algo mais alto, mais antigo, como harpas de vento ou o som da areia contando segredos. Seus olhos se fecham devagar. Seu corpo, que tanto esperou, se entrega, e sua última respiração carrega um sorriso, porque você viu tudo, e tudo valeu a pena, agora que tudo repousa. Respire fundo. Você já caminhou por desertos e jardins, esperou por anos que não voltam e encontrou consolo onde parecia impossível. As dores de Raquel foram profundas, sim, mas também foram sementes de uma história maior. Uma história que se estende lenta, serena como o Nilo ao entardecer. Feche os olhos. Imagine as tendas sob o céu estrelado, o cheiro da lã recém-lavada, o som de vozes familiares contando histórias que ninguém mais lembra. Você está lá, sentada ao lado de Raquel, talvez em silêncio, talvez sorrindo. O vento sopra leve, espalhando as brasas da fogueira em laranjas preguiçosos.
crianças adormecem enroladas em mantos. Alguém canta lá longe uma melodia que não tem pressa de terminar. E você percebe que, mesmo nos períodos mais escuros, há um fio que segura tudo. Um fio de esperança, de fé, de amor insistente. Você está seguro agora. Não há o que fazer, nem onde ir. Apenas deixe-se levar pelas imagens, pelos sons, pelo ritmo lento de uma história que ainda sussurra, mesmo quando acaba e quando o sono chegar, e ele vai chegar. Saiba que essa história ficará com você, no fundo da mente, como um sussurro, como um suspiro. Boa noite, e que seus sonhos sejam tão longos e suaves quanto a espera de Raquel.